Glória a Deus. Irmãos, eu saúdo a todos na paz do Senhor. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no terceiro Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 23. Leiamos a palavra de Deus no Evangelho, conforme escreveu Lucas capítulo 23. Apenas 2 versículos na palavra de Deus, versículo 33 e o versículo 34. Estamos felizes porque estamos na presença de Deus, na casa do bondoso e eterno Deus. E já disse o sábio: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Terceiro Evangelho, conforme escreveu o evangelista Lucas, 23, versículos 33 e 34, que assim nos diz a palavra de Deus. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Somente até aqui, podeis assentar, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus tem falado fortemente a cada coração, pela palavra dEle, pelos hinos que já foram louvados, palavras que foram ministradas. Mas nesta noite eu quero compartilhar com a igreja, com você que está ouvindo a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Lucas, ele escreve o seu Evangelho, o terceiro Evangelho, e dentre os 4 evangelistas, todos eles apresentam relatos da trajetória final de Jesus no Calvário. Os 4 evangelistas descrevem os momentos finais de Jesus, quando ele está indo em direção ao Calvário. Capítulo 23, Lucas diz que ele quando chegou ao lugar chamado A Caveira, ao Gólgota, como Mateus registra. Mateus cita uma palavra aramaica, Gólgota, que tem esse mesmo sentido. Mas aqui eu quero voltar um pouquinho, dentro deste texto que nós lemos, refletindo nos 4 evangelhos, quando eles descrevem os momentos finais de Jesus, quando ele chega ao Calvário. Jesus está sobre o monte da caveira, certamente porque aquele monte tinha um formato, a estrutura de um crânio, e ele ficava fora da muralha de Jerusalém. E quando Jesus é colocado sobre o patíbulo da cruz, que estava jogado sobre aquele alto monte no dia de Páscoa, Jesus estava cercado de uma multidão de soldados e de pessoas que foram até aquele local onde ele seria crucificado. Quando Jesus é debruçado sobre a cruz do Calvário, sobre o patíbulo da cruz, era costume pelos soldados romanos, antes de crucificar alguém condenado, como foi o caso de Jesus, mesmo sem culpa, Jesus estava deitado. Os soldados romanos, era costume, como eu disse, ceder-lhe ou conceder alívio. Mateus, no capítulo de número 27, versículo 34, está descrevendo este momento. E ele diz que deitaram Jesus ali e deram a beber-lhe vinho misturado com fel. Era um tipo de anestésico que se dava àquele que era sentenciado às dores da cruz, porque a crucificação era a pior pena para um criminoso, para alguém que estava sentenciado. A morte de cruz era a pior de todas no contexto do Império Romano. Era vergonhosa, dolorosa, era algo que trazia desconforto para todos que estavam à volta, e principalmente para aquele que era condenado.
Mas a Bíblia diz que quando eles deram misturado o vinho com fel a Jesus, Jesus provando não quis beber. Jesus provou o vinho misturado com fel. As Escrituras se consumam ali naquele momento que Jesus está sobre o Monte Caveira, mas Jesus não bebe, porque Jesus não queria aliviar as suas dores. Jesus estava querendo passar pelas suas dores consciente, porque aqueles que tomavam esse anestésico, muitas das vezes ficavam fora de si, perdiam a razão, ficavam anestesiados e ficavam inconscientes de tudo que iria ocorrer nos momentos finais da morte. Mas Jesus, ele tinha um projeto, e no seu projeto ainda restava algumas coisas a serem concluídas ali no Gólgota, no Monte Caveira. Jesus, depois de ser crucificado e a cruz erguida, então Jesus ainda iria pronunciar algumas palavras, e é sobre elas que eu quero falar nesta noite, sobre os 7 ditos de Jesus na cruz do Calvário. Jesus não bebe o vinho misturado com fel, porque Jesus estaria consciente, Jesus estaria cônscio daquilo que iria acontecer nos momentos finais da sua vida. Sabe por quê? Porque ele tinha um projeto maior. O projeto de Jesus era alcançar a minha vida, a tua vida, as nossas vidas, nos dias de hoje, daqueles que estão a ouvir a palavra de Deus, seja onde for, porque Jesus continua sendo o Salvador da humanidade. Jesus está sobre a cruz do Calvário. Jesus estando ali, ele pronuncia 7 frases, 7 ditos, 7 expressões. E quando ele está ali, Lucas registra uma destas frases. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas, se você abrir o versículo 34, Jesus está na cruz, Jesus está pendurado sobre o madeiro, e então ele libera a palavra do perdão. O capítulo que nós lemos no versículo 33 e 34, diz que Jesus chegou ao lugar da caveira, e ao seu lado estava um à direita e o outro estava à sua esquerda. Mas a Bíblia diz que quando Jesus está entre aqueles dois homens, um então se levanta e disse: olha, mas tu não és aquele que haveria de salvar, em outras palavras, a humanidade, aos judeus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aquele homem não reconhece que o Salvador da humanidade estava ao seu lado, pendurado agora entre os céus e a terra. Jesus não estava pisando na terra, a qual ele havia pisado por 33 anos. Jesus não estava mais no céu que ele havia deixado, mas ele estava pendurado em uma sexta-feira entre os céus e a terra, porque ele estava ali para redimir a humanidade e liberar a palavra de perdão nos momentos finais da sua vida. Sabe por que Jesus não provou um anestésico naquele momento? É porque ele tinha uma palavra de perdão para a humanidade. A primeira palavra de Jesus, quando ele está no Monte da Caveira, é a palavra do perdão. Mas o profeta Isaías, no capítulo 53, já havia proferido há mais de 700 anos antes. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Mas ele apareceu e foi descendo como um renovo. Nós não víamos beleza nele para que o desejássemos, mas ele estava ali. No versículo 4 e 5, ele diz que ele foi moído, ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? É porque Jesus liberou a palavra de perdão, e pelas suas pisaduras, pelas suas máculas, pelas suas chagas nós fomos curados, nós fomos libertados. A Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 53 do profeta Isaías, que ele curou as nossas dores e as nossas enfermidades. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão muitas das vezes passando por lutas, por problemas psicológicos, familiares, estão sem esperança, cabisbaixo. Mas eu quero te dizer, a promessa de Jesus é o perdão para a tua vida. Jesus continua perdoando, Jesus continua curando. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus levou. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Jesus Cristo na cruz do Calvário libera uma palavra de perdão, e ele está aqui nesta noite para te perdoar,
para te curar e restaurar a tua vida, porque Ele continua sendo Deus. Jesus pronuncia a primeira palavra na cruz, a primeira frase de perdão na cruz do Calvário. Louvado seja o seu santo nome. Mas não para por aí. No capítulo 23, aqueles dois homens um está se queixando e dizendo: desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. E nós creremos, em outras palavras, salva-nos. Aquele outro homem que estava à sua direita olha para Jesus e diz: tu não temes a Deus estando na mesma situação? Nós merecemos pelos nossos feitos, mas este nenhum mal fez. Ele olha para Jesus com um olhar de misericórdia e de necessidade de perdão e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, existe nos dias de hoje dois grupos de pessoas. Existe aqueles que estão à esquerda, como aquele homem, não se arrepende, não reconhece a soberania de Jesus no Calvário. E existe aqueles que estão à direita, que reconhece que Jesus é aquele que está pronto para perdoar, para se lembrar quando entrar no reino. Existe aqueles na atualidade que olham para Jesus e dizem: mas Jesus, me perdoa, eu estou no fundo do poço, já não resta saída, parece que não tem esperança. As pessoas olham para os quatro cantos do mundo e não vê uma saída. Ei, irmãos, mas olha para cima, olha para o Cristo da cruz. Jesus, Ele continua sendo a saída e o perdão para a humanidade. Existe aquele grupo que vive sem esperança, mas eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Jesus continua sendo a saída, Jesus continua sendo a esperança. Jesus libera uma palavra de esperança para aquele homem que estava agora olhando para Jesus, pedindo misericórdia nos seus últimos momentos de vida. Existem pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que muitas das vezes parece que a sua vida está no fim, como a vida daquele homem estava. Ele diz: não tem mais jeito, só me resta agora olhar para Jesus. Ei, irmão, olhe para Jesus, continue olhando para Jesus, porque Ele está aqui nesta noite e Ele pode te dar a vitória. Aquele homem olha e diz: Senhor, lembra-te. É bom se lembrar, no meio das adversidades, é bom lembrarmos-nos de Jesus. É bom lembrar que Ele existe, que Ele continua de braços abertos. Jesus estava na cruz do Calvário de braços abertos. Jesus olha para aquele homem e pronuncia a palavra de esperança. Jesus olha para aquele homem e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava ao mesmo tempo assinando a sentença de morte dele e daquele homem. É como se Jesus estivesse dizendo: não te preocupes, daqui a pouco nós dois vamos morrer e nós estaremos do outro lado, porque eu vim de lá e ninguém subiu ao céu senão aquele que havia descido pelo seu próprio poder, Jesus de Nazaré. Jesus podia dizer isso. João no capítulo 3 e o capítulo 1 e versículo 3 do seu evangelho, João começa a dizer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida estava em Jesus e a vida era a luz dos homens. É por isso que aquele homem olha para Jesus, e quando ele suplica a Jesus por perdão, por lembrança, para que Jesus se lembrasse ao entrar no paraíso, Jesus disse: você vai entrar, mas você não vai entrar sozinho no paraíso. Todas as pessoas que haviam nascido desde Adão até os dias de Jesus e a morte de Jesus entravam, quem sabe, sozinhos ou acompanhados por um anjo. Mas Jesus disse: não, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Sabe por quê que a igreja continua sendo vitoriosa? É porque a igreja tem uma palavra de esperança. Jesus proferiu uma palavra de esperança no Calvário. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esta é a esperança da igreja. Esta é a esperança que a igreja transmite para aqueles que estão vivendo
vivendo no mundo das drogas, do crime, da prostituição, do alcoolismo e de tantas coisas que distanciam o homem de Deus, o ser humano da presença de Deus. Mas nesta noite, não importa qual seja a tua agonia, não importa qual seja a tua dor, não importa qual seja o teu problema, o que importa é que Jesus está liberando uma palavra de esperança para a tua vida, para o teu coração. Existe um paraíso preparado para todos aqueles que receberem a Jesus como seu Salvador. Aleluia. Sabe por que a igreja continua olhando para o Cristo da cruz? É porque Ele pronunciou uma palavra de perdão. A igreja continua olhando para o Cristo da cruz, é porque lá Ele pronunciou uma palavra de esperança. Jesus não nos deixou órfãos, não. Jesus pronunciou uma palavra de esperança e ainda disse para a sua igreja: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Palavra de esperança, mas não para. A morte de cruz era terrível. A morte de cruz já era utilizada, já era uma forma de sentenciar os criminosos e tantas outras pessoas que desacatavam as autoridades dos impérios no mundo antigo, desde o sétimo século antes de Cristo. Todas as pessoas conheciam a história de um que morria dolorosamente, sofridamente, pendurado em um madeiro. Muitas das vezes faltava força. Depois de sofrer a flagelação, de estar pendurado sobre o madeiro, Jesus, ele libera uma palavra de responsabilidade para aqueles que estavam na cruz, que estavam ao lado da cruz, que estavam em volta da cruz. A Bíblia diz que Jesus chega ao Calvário, é crucificado. Mas a Bíblia diz que do meio-dia, da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra. Se nós formos olhar com os olhos da ciência, no período da Páscoa, é noite de lua cheia. Era quase impossível haver um eclipse. Ou melhor, a Bíblia não diz que houve um eclipse, a Bíblia diz que escureceu. Sabe por que escureceu? É porque a natureza não pôde olhar para o seu Criador, que está pendurado entre os céus e a terra. João disse no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 2 e 3, diz que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então João revela que o Criador da humanidade é Jesus. O Criador de tudo que existe no universo é Jesus, e quando Ele está ali, o Criador do cosmos, o universo, os planetas, o sistema solar não consegue se ver diante daquela cena, e o sol escurece, o sol não dá a sua luz. Mas naquele momento de dor, de trevas sobre o mundo, Jesus está pendurado e libera uma palavra de responsabilidade. Havia uma multidão de pessoas, os soldados romanos, que guardavam aquela cena, que vigiavam o sentenciado à morte de cruz. Havia a mãe de Jesus, o Evangelho de João capítulo 19, versículo 26, especificamente o versículo 27, a Bíblia diz que quando Jesus está na cruz, e aqueles homens recebem a palavra de perdão, um homem, melhor dizendo, daqueles arrependidos, recebe a palavra de perdão. Maria, a sua mãe, está aos pés da cruz, a mãe de Jesus está aos pés da cruz. Maria, a esposa de Cleopas, estava também ali presente, e ela também era irmã de Maria, mãe de Jesus. Maria de Magdala estava presente. João, o apóstolo do amor, também estava presente. E os demais apóstolos, eu não sei, fugiram, quem sabe com medo, no meio das adversidades, porque muitos, no meio das adversidades, fogem da realidade, se esquece de Jesus, vira as costas para Jesus, mas sempre tem um remanescente daqueles que continuam aos pés do Cristo da cruz.
Maria estava aos pés da cruz, Maria não virou as costas, a sua irmã também estava ali, Maria de Magdala, aquela que havia sido agraciada, que havia sido curada. Jesus expulsou dela 7 demônios. Irmãos, o ministério de Jesus é marcado com a presença de mulheres. Se lembra do capítulo 2 do Evangelho de João? Jesus prenuncia o seu ministério em umas bodas em Caná, na Galileia. Jesus é convidado para um casamento, está ali, falta vinho. Maria, mãe de Jesus, olha para Jesus e diz: Senhor, não tem vinho, acabou no meio da festa. Jesus olha e diz: mulher, não é chegado a minha hora. Jesus sabe a hora certa. Jesus nunca precisou obedecer a ninguém. Jesus nunca desobedeceu a ninguém, nem tampouco a sua mãe. A expressão mulher, não é chegada a minha hora, era uma expressão honrosa na cultura judaica. Quando você queria se referir a uma mulher, ou se direcionar com uma palavra de respeito a uma mulher na cultura judaica, você usava a expressão mulher. Jesus olhou para Maria e disse: mulher, não é chegado o meu tempo está chegando, o milagre vai acontecer. E o milagre, para acontecer no princípio e no fim do ministério de Jesus, não depende de mais ninguém, só depende dele. Os milagres para acontecer na minha vida, na tua vida, não depende de mais ninguém, só depende de Jesus. Se é a vontade dele, ele faz. Jesus na hora que diz isso para Maria, ela entende. E é bom nós entendermos a palavra de Jesus com clareza. Jesus diz essa palavra para ela, Maria diz: pronto, façam tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que ele mandar. Tudo o que ele disser, faça. Precisamos fazer tudo aquilo que Jesus está dizendo para nós. É difícil fazer? É difícil, mas nós vamos nos esforçar. É melhor estarmos nos esforçando na igreja e ser falho dentro da igreja do que estar errando lá fora no mundo, porque Jesus nos deu uma responsabilidade, e aqui dentro da igreja que nós devemos honrar ela, mesmo na adversidade, mesmo na hora da luta. É preciso estar aos pés do Cristo da cruz, não virar as costas. Maria estava lá no momento final, quando Jesus se direcionou a ela e disse: mulher, não é chegada a minha hora. Maria não questionou, Maria olhou para Jesus e disse: faça o que ele mandar, ele é quem pode, é ele quem faz. O ministério de Jesus, como eu disse, foi marcado no meio das mulheres. As mulheres serviram a Jesus com seus bens no ministério. O ministério de Jesus é marcado na cura. Jesus curou diversas mulheres no seu ministério. As parábolas que Jesus contou, diversas parábolas mencionou mulheres. Jesus disse que havia umas virgens que estavam também em um casamento. Ele conta uma parábola. Jesus, por diversas vezes, ele honra as mulheres no seu ministério. E quando está na cruz do Calvário, Jesus também dá uma palavra de responsabilidade. Ele olha para João e diz: olha, mulher, eis aí o teu filho. Aí ele olha para aí: filho, eis aí a tua mãe. Jesus estava dizendo para João: olha, João, o meu tempo chegou agora a hora, e a hora é esta, o momento exato é este. Chegou o momento da obra ser efetuada, a redenção, e é agora que ela vai ser concluída. Por isso eu entrego, cuide da minha mãe, ela está presente, cuide dela. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. O meu tempo chegou, o meu tempo agora está findo. As mulheres estavam diante do Cristo da cruz, estavam prostradas diante dele. Irmão, no meio da adversidade, nós precisamos nos prostrar diante do Cristo da cruz. É preciso nós colocarmos as nossas vidas diante de Jesus, do Cristo que foi morto na cruz do Calvário, mas que ressuscitou e está vivo para todo sempre. João recebe uma palavra de responsabilidade, Maria recebe uma palavra de responsabilidade. É como se João estivesse representando o ministério da igreja, e Maria estivesse representando a própria igreja, como membro da igreja, como Maria, sua irmã, como Maria de Magdala, que estavam ali representando os membros da igreja diante da cruz de Cristo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, a responsabilidade agora é de vocês, a igreja está na mão de vocês, dos membros, daqueles que fazem parte da liderança, porque o meu tempo chegou. Eu só vim aqui para redimir a humanidade. Jesus entrega
entrega uma palavra de responsabilidade. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque nós temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. A igreja está aqui nessa noite, sabe por quê? Porque ela tem a responsabilidade de pregar a palavra de Jesus, de proclamar o perdão, a palavra de esperança e dizer que o Cristo da cruz do Calvário continua salvando, libertando e prometendo vida eterna para aqueles que nele crê. Glória seja dada ao nome de Jesus. A palavra da responsabilidade é dada à igreja e à liderança da igreja. Jesus não deixou a sua igreja ao léu. Tem muita gente que pensa que Jesus esqueceu da sua igreja. Esqueceu não. Depois da ressurreição dele, adiantando, João está em Pátimos, exilado. É o último sobrevivente dos 12 apóstolos. E quando João está exilado em Pátimos, ele disse o seguinte no capítulo 1, versículo 9: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, eu estava exilado na ilha de Pátimos, mas lá eu ouvi uma voz por detrás de mim. E aquela voz era forte como a voz de muitas águas. Ela falava comigo. E então o Senhor falou com João, entregou uma mensagem para suas igrejas, falou um recado para cada uma das suas igrejas que estavam ali na Ásia. E então o Senhor, quando se aproxima de João, João diz que vê ele, mas João vê ele com os olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente que havia sido refinado em uma fornalha, e havia sobre o seu peito uma cinta escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. João temeu, caiu no chão como morto. João olha para ele, mas ele diz: João, não tema, João, porque eu tenho a chave da morte e do inferno. Irmãos, o poder da vida e da morte está nas mãos de Jesus, e Jesus transmitiu essa autoridade para a igreja. Jesus disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja tem uma responsabilidade: pregar a palavra do Cristo ressuscitado. João não temeu, João recebeu aquela palavra, porque Jesus continua tendo a chave da vida e da morte. É Ele quem pode abrir e fechar, fechar ou abrir. A chave está nas mãos dEle. É Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do sacrifício. Depois de pronunciar esta palavra, Jesus pronuncia a palavra do sacrifício. Capítulo 27 de Mateus 27 e o versículo 46. Mateus, ele registra esse versículo quando Jesus está naquela hora de trevas sobre toda a face da terra, do meio-dia às 3 da tarde. A Bíblia diz que Jesus pronuncia uma palavra de perdão, de esperança, de responsabilidade. E Jesus pronuncia uma palavra de humanidade. Uma palavra, ou melhor, uma palavra de sacrifício. A palavra do seu sacrifício, ela faz parte do ministério. Porque Jesus, no momento final da sua dor, ele recita o Salmo 22. Jesus está no Calvário. E naquele momento de silêncio entre os que estavam ali, soldados acampados ao pé da cruz, poucos discípulos à sua volta, Jesus ergue a sua voz bem alta. Irmão, para um sentenciado à morte de cruz, se esvaindo em sangue, sem força, depois de ter virado a noite, depois de ter sofrido na madrugada, no amanhecer do dia, tendo sede, Jesus então, estando ali, ele grita em voz alta, diz o texto de Mateus capítulo 27, 46. Jesus grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus usa essa expressão aramaica do versículo 1 do capítulo 22 do Salmo 22.
Jesus está recitando um texto bíblico. Na hora da morte, Jesus está recitando as Escrituras. Na hora da morte, Jesus está cumprindo alguns versículos que ainda não estava cumprido, que ainda não havia se concluído na sua vida, no seu ministério. Jesus aproveita os momentos finais para recitar aos ouvidos daqueles que estavam à sua volta o cumprimento das Escrituras. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus não estava dizendo que Deus havia ali abandonado, o Pai não havia abandonado Jesus. É bem verdade que Jesus estava morrendo sozinho na cruz do Calvário, tomando sobre si, levando sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, mas Jesus morrendo como homem ali. Jesus estava citando esse texto para naquele momento apresentar a palavra do sacrifício. Deus meu, por que me desamparaste? A morte de Jesus foi voluntária, foi sozinha, como um cordeiro mudo, Isaías 53, ele foi levado ao matador e não abriu a sua boca, ele foi levado perante os seus tosqueadores, mas quando ele está no Gólgota, no lugar da caveira, Jesus pronuncia: por que me deixaste? Por que me desamparaste? Jesus estava dizendo, tem momentos na vida que nós estamos sozinhos, mas quando nós estivermos sozinhos, no vale da sombra da morte, ainda que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, o bom pastor se faz presente, porque ele deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele deu a sua vida sozinho pelas ovelhas na cruz do Calvário. Jesus libera a palavra do sacrifício. A quinta palavra que Jesus libera é a palavra da humanidade, palavra de humanidade, de humilhação, porque quando Jesus estava ali, é bem verdade, como eu disse, que ele provou o vinho misturado com fel, mas ele não bebeu. Mas o texto de João, capítulo 19, versículo 28, diz que quando Jesus estava ali no Calvário, Jesus então disse que tinha sede, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus recita o Salmo 69 e o versículo 21, na minha sede me deram de beber a vinagre. Jesus recita mais um texto. Agora nesse momento Jesus recita e diz, tenho sede. Irmão, só sabe o que é ter sede numa situação como essa quem já sofreu algum tipo de acidente. Eu já passei algumas horas e momentos assim difíceis, e alguém que já passou por algum acidente, que sofreu algum acidente, que cortou, está saindo sangue, a primeira vontade que vem, pastor Rodino, é beber. Os vasos sanguíneos vai se esgotando, o sangue vai saindo, e o nosso corpo, que é composto por muito líquido, sente a necessidade. Agora imagine, Jesus havia sido chicoteado pela manhã cedo, e a hora já se aproximava do fim. Ao final, entre as 2 às 3 horas, Jesus está recitando, tenho sede. Jesus estava com muita sede, e Jesus aproveita para citar o Salmo 69 e 21, ou o Salmo 22 e 15. Jesus estava esgotado, sem força. Talvez nós nunca nos encontramos em uma situação como essa. Talvez já passamos por situações difíceis. E por maior que seja a adversidade que você enfrentar, o problema que você enfrentar, a dor que você enfrentar, seja em circunstância ela qual for, Jesus também sofreu. E Ele também te compreende, Jesus te entende. Jesus te vê, e no momento da dor você deve olhar para Jesus, o Cristo da cruz, e dizer, Senhor, socorre-me, eu estou sofrendo, eu estou passando pela luta. E Jesus, que passou por humilhação na sua humanidade, lhe deram a beber a posca romana, que era uma espécie de bebida que os soldados usavam no momento que eles estavam ali assentados, aguardando a morte do sentenciado à cruz. Os soldados bebiam essa bebida, eles ofereceram a Jesus. No momento de sede, no momento de adversidade, no momento de dor física, Jesus te entende, Jesus te compreende.
João capítulo 19, o versículo 30, caminhando para o fim. Jesus está na cruz, os momentos finais, a hora final de Jesus. Das 2 para as 3 horas da tarde, Jesus está ali. E Jesus pronuncia a palavra da redenção. Esta é a palavra que marca os minutos finais de Jesus. João 19, o versículo 30, depois de ter sede, depois dos soldados terem dado o vinagre, Jesus então caminha para os momentos finais de dor e de redenção. E então ele olha e diz: está consumado. O importante aqui é que Jesus usa uma expressão corriqueira, comum das pessoas, tanto na cultura romana, como na religião judaica. Quando Jesus disse está consumado, as pessoas que ouviram, os soldados que ouviram, os discípulos que ouviram, Jesus estava citando uma expressão comum. Tetelestai significava simplesmente dizer: está pago, está quitado, não resta mais dívida para ser paga. Na cultura romana, quando alguém devia alguma coisa no Império Romano em Jerusalém, que ele muitas das vezes contraía uma dívida, ele ia a um certo mercado, fazia uma certa compra, não podia pagar naquele mês, ele retornava alguns dias depois ou um mês depois, para quitar a sua dívida. Quando ele pagava e resgatava aquela nota, a qual havia ele deixado e assinado, pela sua compra, ele resgatava depois de ter pago, e então ele dizia: tetelestai, está consumado, resgatei, paguei, não resta mais nada para ser pago, eu não devo mais nada neste lugar. O sacerdote naquele dia da Páscoa, que estava oferecendo o sacrifício do cordeiro, desde o amanhecer do dia, a Páscoa judaica, quando ele sacrificava o cordeiro pascal, ele também dizia: está consumado, foi quitado, não resta mais expiação. Mas naquele dia também o Cordeiro de Deus que João viu lá no Rio Jordão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora estava há 30 anos ou 33 anos agora, 3 anos depois, pendurado no madeiro, dizendo: não resta mais dívida, ela foi quitada, foi paga, tanto para os judeus como para os romanos. A dívida foi quitada de uma vez por todas, não resta mais sacrifício, eu paguei, foi eliminada aquilo que fazia a separação, que fazia a divisão entre vós e o vosso Deus, está quitado agora. Eu quitei na cruz do Calvário, o teu perdão foi comprado, irmão, na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. Jesus pagou de uma vez por todas. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? É porque não resta mais uma expiação pelo meu pecado e pelo teu pecado. Jesus já pagou a nossa dívida no Calvário, e por isso nós estamos alegres. A 7ª palavra de Jesus foi a entrega. Jesus entregou, Lucas 23 e 46. Te coloque de pé. Eu te convido a te colocar de pé. Jesus se entregou. Qual foi a última palavra de Jesus? Há quase 2000 anos atrás, o 7º dito de Jesus na cruz. Ele disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. No momento da morte, no momento da dor, ainda resta esperança para aqueles que estão aflitos. Porque a redenção foi efetuada de uma vez por todas. O Salvador estava ali. E ele disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Esta é a última palavra de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus morreu. E naquele mesmo dia, aquele ladrão arrependido entrou no paraíso com Jesus. E Jesus disse para ele: eu não te falei? Eu imagino mais ou menos assim: eu não te disse lá no Monte Caveira que tu ia entrar no paraíso comigo? Jesus cumpriu, irmãos. Jesus vai cumprir todas as palavras que Ele te prometeu. Jesus já morreu, Ele ressuscitou, Ele entregou a sua vida por mim e por você. Eu quero que as meninas cantem aquele hino que os jovens cantaram aqui. E você vai tirar um minuto aqui. Jesus já pronunciou as palavras da cruz.
Enquanto nós estivermos ministrando, eu te convido a vir aqui à frente. Você que ainda não se decidiu, não deixe para amanhã não. Você que ainda não é crente, vem à frente. Vem à frente, nós queremos orar pela tua vida. Você que não fez a tua decisão, faça nessa noite como aquele homem, não perdeu a oportunidade. Jesus está cuidando de nós. Jesus está olhando para nós. Deus, nós te louvamos. Te louvamos, te louvamos. Nos ensina a olhar para ti. Jesus, quando parece não ter saída, nós olhamos como aquele homem arrependido. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Suplique a Ele, peça a Ele, adore a Ele, busque a presença dEle nesta noite. Não faça mais nada.